Irmãos, muito obrigado por você ter clicado mais uma vez nesse vídeo, porque eu quero já começar agradecendo você que está assistindo. Compartilha, se inscreve, dá o like, comenta. Tudo isso é muito importante, isso ajuda muito no processo de espalhar a mensagem evangélica que passamos aqui nesse canal, que nós sempre dedicamos, estudamos o assunto e direcionamos diretamente para você. A gente fica muito agradecido também àqueles que acompanham desde o canal anterior e que eles também, além de tudo isso, compartilham para muitos que assistem hoje em dia. Amém. Fico muito feliz, eu quero encontrar vocês pessoalmente no dia que Jesus voltar, todos nós juntos. Agora, indo para o assunto do vídeo de hoje. É um tema bem complexo. É complexo, mas ao mesmo tempo é simples, é jogado de escanteio, mas muitas vezes é exaltado. Polêmico. Muitas vezes você vai querer estudar mais, você não entende nada, porque é tudo isso e muito mais do que eu falei. Por isso mesmo, eu vou pedir para o meu irmão Jonas, o meu irmão em Cristo, para explicar mais sobre esse assunto, só para você e para mim. Não é mesmo, Jonas? E esse assunto, muito obrigado também. Esse assunto é sobre a santificação, que a gente vai, hoje, nós vamos tirar essas dúvidas que o irmão Jonas falou de vocês para ter mais compreensão. Não é, irmão Jonas? Sim, que é uma coisa que muita gente fica em dúvida. Até mesmo antes da gente já tá se preparando para fazer o vídeo, a gente foi se preparando, a gente ficou com algumas dúvidas em algumas passagens, o que significava, não é mesmo, Jonas? Não é? E na verdade é uma coisa tão simples, né? Que é a santificação, né? É um processo, né? Como é que fala aí, Jonas? Como é que fala mesmo? Qual o significado de santificação? A santificação é quando o cristão ele renuncia toda a sua vida de pecado para começar uma nova vida com Jesus, pura e aí sim santa. Em poucas palavras, ou seja, é um processo de mudança do seu caráter. A renúncia do eu. Amém. Como fala em Gálatas, né? Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não é? Esse é o processo, né? Né, Jonas? Um processo tão importante que muitas vezes não é né? É negligenciado muitas vezes. E as pessoas têm muita dúvida por isso, né? Porque elas não sabem sobre esse processo, né? Não é, Fábio? Porque elas sempre ouviram, acho que muitas pessoas ouviram diferente do que a gente está falando agora. Aí quando vai, explica nesse vídeo e vai de contra partida. A paz do Senhor, meus irmãos, e obrigado por ter chegado nesse grande e maravilhoso vídeo de hoje, né, Jonatas? Vamos falar sobre santificação, sabendo que vamos botar a mão no vespeiro. Nós vamos falar, mas não com o intuito de discutir, Sim. mas de crescermos junto, né, com Cristo, né? Santificação, irmãos, nós escutamos muito em nossas conversas, nossas palestras, e até ficamos meio em dúvida assim, por quê? Porque um processo de santificação não é parar de pecar. Quando nós procuramos em nós santificar, muitas pessoas falam assim, lá vem o santarrão. Você não precisa de Jesus então, já que você é santo. Isso é um Ora para você mesmo. Isso. Esse é um extremo. Você ficar sossegado, depois de ter esse evangelho na sua vida e não querer saber de nada, já que Jesus morreu por nós, não precisa mais de nada, esse é o outro extremo. Irmãos, realmente, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos dizendo que precisamos de um Salvador. Nós, com as nossas próprias forças, não vamos nos salvar. Mas dentro dessa salvação, existe um processo de santificação, sem a qual jamais veremos a Deus. Eu quero que o irmão Jonas leia esse versículo onde está, porque para não ficar nas nossas palavras hoje, né, Jonas? Nós vamos abordar muito e ler a Bíblia também. Espero que você esteja com a Bíblia do lado de vocês para ver o que nós estamos falando é verdade, né, Jonas? Pode abrir a Bíblia, Jonas. E se não tiver, vocês podem até pausar o vídeo para vocês procurarem nessa Bíblia. Pode pegar aí a Bíblia. Nós vamos abrir em Hebreus
12:14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Repita de novo mais uma vez, Jonas, que eu quero abordar bem detalhadamente o que quer dizer esse versículo. E vocês podem ler também os versículos antes e outros depois, porque você vê que não é texto fora de contexto. Pode ler, Jonas. Fica atento, hein? Pode ler aí. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você veja, irmãos, que não é só você levantar sua mão e aceitar Jesus. Você vê, irmãos, que não é só você seguir um Jesus Cristo. Você vê, irmãos, que não é só você mandar aquelas plaquinhas de bom dia, que Deus abençoe, que Deus é maravilhoso. Que Deus é esse? Irmãos, sem a santificação jamais veremos a Deus. E é um tema tão colocado de lado nas igrejas para não perder você. Sim. Né? Não perder você como membro. E santificação, irmão, jamais é você parar de pecar. Você vai continuar pecando nos meus olhos. Mas para Deus, às vezes, você não peca mais, porque você não atingiu a maturidade que eu queria ter na tua vida. Porque às vezes eu digo assim, mas fulano ainda está pecando. Mas Deus sabe que você não atingiu aquele saber que você está pecando. Pecado, irmão, é quando você peca por sua livre e espontânea vontade. O pecado na vida de um cristão que está se santificando, o pecado tem que ser um acidente. Puxa vida, eu falei isso com o ciclano, vou pedir perdão. Isso é um pecado por acidente. Pecado premeditado, isso sim é errado. Entendeu? Processo de santificação é todos os dias. É como o sol quando vai nascendo, né? Ele vai nascendo até ser dia perfeito. Claro. Né, Jonas? Verdade? O que eu quero falar é isso, irmãos. Não vá nos dois extremos. Procura sim se santificar. Não procura ficar com essa vida de mermice, de ir para a igreja ou fazer o bem. Tem que se santificar. Agora, irmão Fábio, tem que se santificar, mas agora eu lembrei de uma passagem que diz que as nossas obras são trapo de imundície. Amém, irmão João. É bem, Também é muito utilizado. bem colocado, hein? Mas tem que santificar. Não é trapo de imundícia? Eu não Sim. entendi, irmão Fábio. Agora vamos tentar entender essa passagem que se encontra lá em Isaías, né? Isaías. Fala que o que você fizer é como trapo de imundícia, mas que você fizer para salvação. Aí já é outro tema. Entendeu? As pessoas querem confundir sua cabeça para você viver relaxadamente com base nesse versículo. Tirar o texto do contexto. Do contexto. O que quer dizer o contexto desse versículo? Quer dizer que você jamais consegue se salvar, realmente. Por conta própria. Por conta própria. Agora, o processo de santificação é você se chegar ao Salvador. Ah, agora entendi. Você se santificando, você não vai se salvar. E você ainda tem que ser humilde de reconhecer que você mesmo não se salva por conta própria. Você se santificando é porque você é salvo. Santificação, processo de santificação quer dizer que você é salvo. Não é para se santificar, é separado. Sim. Quando você não tem esse processo de santificação é porque você ainda não é salvo. Mas quando você passa a ter um processo de santificação é porque Jesus te salvou. Entendeu? Não é para se salvar. Entendeu, Jonas? Agora, Você pode me dar um exemplo? eu vou te dar um exemplo. Como eu posso ter esse processo de santificação? Só tem uma forma. Um processo de santificação. Mudando o caráter, que é a nossa parte. Jamais Jesus vai mudar o nosso caráter. Você pode até orar a Ele. Jesus, muda meu caráter. Jesus, muda o meu caráter. Como assim você pede para Jesus mudar o teu caráter, que é o único lugar que Ele não vai tocar? Porque você não é um robô daquele que dá corda. Você tem suas vontades. Você pode dizer não para Jesus. Você pode dizer sim para Jesus. Mas se você pode dizer não e sim para Jesus, teu caráter tem que estar moldado. O teu caráter tem que te acusar, dizer assim, eu estou errado, eu vou mudar. E mudar, e não dizer direto, eu estou errado e viver da mesma Porque forma. é A uma música partir de nada. hoje, não é que nem a música, a partir de hoje não faz nada. Isso. Aquela música que fala assim, toda vez que você escuta, ela é até bonita, né? Ela fala, a partir de hoje. Aí quando você dorme e acorda com o mesmo problema, ele diz, a partir de hoje. E nunca muda, né, Jonas? É verdade. E o que mais, Jonas? Você tem mais de dúvidas assim, sobre santificação
e preparação para viver com Jesus, sem a qual jamais verá Deus. Uma coisa tão séria que não é abordada mais, né, Jonas? E fica mais sério quando você vê no original. Esse verá, aqui no português a gente fala verá, então a gente pensa ver. Só que esse verá no sentido original quer dizer, você não vai nem ver pessoalmente, você não vai nem entender lendo. Você vai ler, não vai nem entender o que está escrito. Sem a santificação. Sem a santificação, você não vai nem saber o que está escrito. Se você não tiver um caráter mudado, você vai ter a Bíblia como o que te agrada. Não é verdade, Jonas? E muita gente acha que o ser humano é que nem um celular que pegou o vírus e Deus vai formatar. Não A é mudança do caráter. Tem muita gente que fala que é assim a pregação. E outra coisa, às vezes você pensa assim que as pessoas rejeitam um evangelho e aceita outro, ou rejeita o Antigo Testamento, ou aceita o Novo Testamento. Não é isso. As pessoas tiram de dentro do Antigo e do Novo as coisas que lhe agradam. E as coisas que não lhe agradam, deixam de lado. Aquilo que a tua religião ou o teu caráter hoje, massageado pelo pecado, agrada, você continua massageando com base na Bíblia. Você pega até a Bíblia para colocar como base na tua vida errada. Mas quando você muda o teu caráter pelo poder do Espírito Santo de Deus, aí você vai ver que toda a Bíblia é a verdade. Você não vai tirar só o Salmo 91, né, para você, lá do Antigo, que já passou para muitas pessoas, o Antigo Testamento passou, mas o Salmo 91 não, né? Como assim, né, Jonathan? Irmão, mudança de caráter é você aceitar um não na sua vida, mas que seja para o teu crescimento. Aceitar um sim, mas para o teu crescimento. O sim e o não que venham agregar alguma coisa boa. Se você não mudar o caráter, como é que você vai viver com Deus se você não aguenta Ele mais nem esses 60 e poucos anos de vida, ou menos ou mais? Vai aguentar uma eternidade. Que eternidade, o nome é literalmente eternidade, não vai ter fim. Deus é tão bom, irmão. Deus é tão bom que a pessoa não tivesse mudança de caráter agora, antes da sua morte ou da volta de Jesus, Ele vai destruir, porque a pessoa não ia conseguir viver a eternidade junto com uma pessoa que não agrada a Ele. Mas como assim mudança de caráter? Se até na própria Bíblia diz que a gente mesmo vai ser transformado. Nós vamos ser transformado o corpo. O caráter está sendo moldado, como digo, eu e sua mãe tenta conversar com vocês, a mudar o caráter de vocês todos os dias. É dessa forma. A terra aqui serve como modelo do céu. Você entendeu? Você tem que estar com o caráter pronto. O corpo não está pronto não, mas o caráter tem que estar pronto. Vamos ver aqui na Bíblia, para não ficar nas nossas palavras, né, Jonatas? Onde está escrito lá naquela passagem, Jonatas? Fala aí o que nós temos que fazer aqui na terra para continuar no céu. Em Efésios 5, no versículo 1 e 2. Pode pegar essa Bíblia e conferir. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta sacrifício a Deus em amor suave, em aroma suave. Amém. Agora eu quero ficar... Vai raiando, né? Como eu falei, né, irmão? O entendimento vai raiando, como vai virar um dia perfeito. Aí eu quero que você vá direto naquele outro, Jonas. Porque aí vai dar um estalo na cabeça de muitas pessoas aí, vai entender qual o propósito do cristão aqui na Terra. É a passagem que mais explica o que é santificação. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14 até o versículo 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, você agora é um filho da obediência, um filho de Deus. Reconhece que é filho de Deus. Não mude a palavra de Deus para você amassagear o seu ego, para você ter a mesma atitude quando você não conhecia. E continua pelo 15. Pelo contrário, segundo é santo, ou seja, segundo é separado do que é impuro, aquele que vos chamou, quem nos chamou? Jesus. Tornai-vos santos também vós,
mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Agora você vê a parte A do segundo versículo. Ele fala como? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Todo. E nós temos que tornar nós mesmos santos. Tá vendo, irmão, que isso não é um assunto de deixarmos de lado. Às vezes as pessoas se revoltam com a igreja, né? Se revoltam com a igreja, fica com raiva porque é uma pessoa igrejeira. Aí não vê santidade na igreja e começa a fazer as coisas erradas também porque a igreja faz. Ah, mas fulana fez isso, eu também posso fazer. O pastor falou que a gente pode fazer isso. Mas se o caráter teu está acusando que não pode, vai na Bíblia. Né, Jonas? A melhor fonte que tem. Na dúvida, vá na Bíblia. As pessoas hoje têm preguiça de ler a Bíblia, de estudar. Você vê, ó, você se santifica você mesmo. Você se santificar você mesmo não é você dizer que você é melhor que o outro. Se santificar não é parar de pecar. Voltando de novo, por favor, irmãos, entendam. Santificação não é você parar de pecar. É você não se alegrar em pecar. Não é que você nunca mais vai pecar. Enquanto você estiver aqui, você vai pecar. Mas que esse pecado seja um acidente na tua vida. Tipo, pequei, vou me regenerar. Mas não premeditar. Ah, é pecado, deixa. Né, Jonas? não é? Fica planejando. Fazer planejando e ver que errou e fazer de novo. E as pessoas podem até chegar para você e dizer assim: como é que eu vou ver Jesus? Não sei o que. Aceita Jesus. Aceita Jesus. É só isso, irmãos. Só aceitar Jesus? É só ir para a igreja? É só fazer o bem? Não. Tem um Tem processo. que ter a atitude. Que nem um exemplo que eu queria dar. É o melhor exemplo para exemplificar isso. Que não é... Aceitar Jesus é a parte importante, mas você também precisa do processo. É que nem comprar um violão. Aceitar Jesus é que nem comprar um violão. Você comprou. Mas você não sabe tocar. O processo de santificação é o processo que você vai ver quais são os acordes, quantos são, o tom. E aí você vai aprendendo até você conseguir tocar o violão. Sempre vai ter alguma coisa que você precisa aprender mais da Bíblia. Do mesmo jeito que toda música do violão você vai aprender a tocar uma música diferente. Vai aprender. Só que o processo da santificação é isso. Você está aprendendo a como chegar mais próximo de Jesus. Isso é santificação. Amém. E não é jogada fora, né, irmão? Porque você tem o violão tá guardadinho ali. Mas se você não aprende a tocar, ele vai estar sempre disponível, é como a salvação. Ela vai estar sempre disponível a você, a salvação. Mas sem a santificação, jamais verás a Deus. E com o tempo aquele violão vai acontecer o que com ele? Vai se estragar e vai um dia sair de suas posses, né? Da mesma maneira que se você não aceitar o sacrifício de Jesus, a porta da graça vai vir até fechar. E não deixa, irmãos, para não esquecer também, não deixa as pessoas acariciar teu ego, falando que você é fraco, que você não consegue, quem conseguiu foi Jesus e nós não conseguimos. Se você olhar para o irmão Fábio, para o irmão Jonas, irmão Jonathan, você vai sempre ver pecado. Sim. Você vai sempre ver falha. Mas nós somos uns falhos que procuram acertar. Nós procuramos acertar, que é o alvo que é Jesus. Não fica acariciado quietinho aí dentro do teu ego, pensando que nós somos fracos e não conseguem não, que Deus sabe a tua capacidade. Sabe o que é o pior do ego? Que a pessoa continua a mesma coisa. Direto, né, Jonas? Continua a mesma Mesmo coisa. sabendo de que pode estar errada. Não procura se consertar, né? É que nem antigamente fazia, dizia que era santo e pegar uma pessoa que fazia a coisa errada pra dizer que ela era melhor. Aí ele se sentia bem por isso, mas não mudava. Não muda, né, Jonas? Não muda. É uma nova maneira de Colocar querer na se frente. divinizar, né? A pessoa pode pegar uma falha que o senhor tem, eu posso pegar uma falha que o senhor tem e falar, eu sou melhor que o senhor, não faço isso, mas você faz, entendeu? Amém. E santificação, irmão, se você não mudar o caráter, não vai existir nunca essa santificação. Porque tem pessoas que se alegram em pecar. Entendeu? E não é isso. Santificação é mudança de caráter. Você não pode se alegrar em pecar. Eu vi uma ilustração muito bonita e eu quero até colocar nesse canal aqui, quero falar e quero que vocês escutem bem devagarzinho, bem sossegado, para ver se vocês entendem. Eu perguntei uma vez,
que eu tinha ouvido também. Eu perguntei, quem ama atrai? Você acha que ama atrai? Na minha opinião, eu acho que não. Tá vendo você? Na realidade, trair e amar são sentimentos. Caráter é comportamento. Às vezes você... Quem está assistindo esse vídeo aqui que não ama Jesus? Todos, eu acho que poucas pessoas que não amam Jesus. Mas ele trai toda hora. Por quê? Por que ele trai toda hora? Porque, irmãos, você trair Jesus não é você deixar de amar ou amar Jesus. É o teu caráter. Você ama Jesus, mas trai Jesus porque o teu caráter ainda não está transformado. No dia que você luta contra o teu caráter, aí você muda. Cria uma fidelidade. Cria uma fidelidade. Vamos supor, você tem sua esposa. Aí você não queria fazer aquilo, mas você traiu. Ah, a carne é fraca. Se apega nisso, a carne é fraca, eu traí por isso. Não, irmão. É porque o teu caráter não está mudado. Você trair ou deixar de trair não é sentimento. É caráter formado, irmão. Se você tem teu caráter formado, você vai olhar para Jesus, amando Jesus ou não, mas você não vai querer trair ele. Uhum. Porque o teu caráter não aceita erro. Não aceita você pecar. Você entendeu? Sem um caráter formado, jamais você vai conhecer o próprio Deus. e ter o caráter de Jesus, né? Sim. Aí pra dizer que você nasce assim mesmo, vai pegar aquela... Às vezes algumas pessoas pegam aquela passagem lá que eu esqueci Em o nome pecado fui do concebido. fariseu. Em pecado fui concebido da minha mãe. Em Salmo 55, né, Ana? Uhum. Mas o que acontece? Quem pecou ali foi a mãe e o pai, não foi a criança, né? Sim. E vamos agradecer as pessoas que ficou até aqui nesse vídeo. Não deixe de se inscrever, dar o like, compartilhar, para que a nossa família, que são vocês também, cresçam. Mas não que cresçam em visualização só, mas que cresçam em compartilhamento da palavra, para que chegue para outras pessoas que precisam saber que santificação não é ser melhor que ninguém. Santificação não é você não parar de pecar mais. Você vai pecar, mas que pecado seja Um acidente. um acidente. E para que aquele grande dia da volta de Jesus também seja o dia da grande reunião. Amém. E você, Jonas? Eu quero agradecer para todo mundo que foi aqui até o final, que deu like. Se você gostou e ainda não deu like, por favor, dê o like, ajuda a gente. E não ajuda a gente, ajuda a mensagem de Deus a ser espalhada. Dê o like, compartilhe, se inscreva e comente se você tiver mais alguma coisa a acrescentar ou uma dúvida sobre santificação ou outro vídeo que passou em branco e você não falou. Então, eu quero agradecer por isso, que fique bem esclarecido em vocês e que não seja só mais uma pregação, que seja uma coisa que vocês vão levar para a vida toda. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau. Obrigado.